Amém? Graça e paz, igreja. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, pelo convite recebido. Eu vejo que foi uma convocação da parte do Senhor para estar aqui com vocês. Então, eu estou muito feliz. Peço que os irmãos tenham paciência comigo, mas eu tenho certeza que Deus já começou a falar com cada um de vocês aqui, através da dança, do louvor, de um abraço, de um aperto de mãos, e eu acredito que assim Deus irá continuar fazendo o que Ele preparou para mim e para você nesta manhã. E que nossos ouvidos estejam atentos, que os nossos olhos espirituais estejam abertos para ouvir e para ver o que Deus já iniciou para essa igreja e para a sua vida. Hoje, eu não sei, o pastor já deve ter falado. Vocês podem se sentar, eu só vou dar um início e daqui a pouco nós vamos ler a palavra rapidamente. Hoje é o dia, um domingo separado para a igreja perseguida. Foi falado isso mais cedo aqui, pastor? Então, todos vocês, creio que já sabem sobre o DIP. Algo que há 29 anos, mais ou menos, aproximadamente, atrás, o irmão André, do Portas Abertas, ele traz essa conscientização, todo ano para a igreja brasileira. Falando a respeito da igreja perseguida, onde nós temos muitos irmãos em Cristo espalhados por aí sofrendo, por causa do Evangelho, e tão firmes, muitos firmes, perderam família. Eu conheço pessoas que perderam sua própria família, viram a família morrer por amor a Cristo. Então, as torturas, tudo que tem acontecido, tem sido algo, a gente acha, tem acontecido lá, e o que eu tenho a ver com isso? Tem, porque nós somos família. Somos corpo, e nós sentimos, se um membro do nosso corpo padece, sofre, nós sofremos junto com os irmãos. E muitos têm sido esquecidos, abandonados no campo missionário. Então, o domingo da igreja perseguida, o primeiro objetivo é o quê? De servir aos irmãos, servir com nossas orações aos irmãos. Aqueles que precisam, já fui muitas vezes em outras nações, apenas para estar com os irmãos, abraçar os irmãos, orar com os irmãos. Porque o campo missionário missão não é romantismo. Missão é você doar sua própria vida por causa do amor em Cristo, em prol do reino de Deus sendo estabelecido, expandido aqui na terra. O nosso Deus é um missionário. Deus continua em missão. Deus continua em missão, e muitas vezes nós não entendemos isso. Mas Deus é o nosso maior missionário. Ele criou todas as coisas para nós. Ele enviou o teu Filho amado Jesus Cristo aqui na terra em missão. Então eu quero dizer que eu e você, eu que estou aqui hoje, aqui na plataforma, aqui no púlpito falando a vocês, mas vocês que estão aí sentados, vocês são missionários. Dentro da sua casa, da sua faculdade, do seu trabalho. Não só em 4 paredes, mas ao sair ali, você tem uma missão de dar continuidade ao ministério de Jesus aqui na terra. O ministério de proclamação da palavra, de libertação, de cura, de compaixão. Então essa é a nossa responsabilidade como filhos de Deus. Amém? Vocês estão me entendendo? Vocês estão aí comigo? Então deixa eu me apresentar antes de eu continuar. Como a Silvia falou, sou a pastora Eliana, sou do estado do Rio, da cidade de Campos dos Goytacazes, do ministério onde eu sirvo a igreja local. Quando eu estou em Campos, a minha igreja, comunidade Discípulo de Jesus. Inclusive os irmãos trouxeram ali um material, e eu trouxe aqui da igreja um CD que foi lançado esse ano,
que fala a voz do que clama no deserto, e diz aqui, missão ou omissão. Então, esse CD aqui, 50% é para terminar a obra lá da igreja, 50% é enviado para os missionários. Isso aqui, 50% é tirado para missões. Então, aqui tem a faixa aqui, de número 5, te darei as nações, é algo que sei que vai abençoar muito a sua vida, todo esse CD. Então, se você estiver interessado, trouxemos alguns, vai estar lá atrás com a irmã Isabel, faz assim, ou com a irmã Silvia, um valor simbólico, você vai estar semeando em missões. Não na vida da pastora Eliana, mas os missionários dos quais a gente tem mantido no campo missionário. Amém? E eu faço parte do Ministério Clamor pelas Nações, Belo Horizonte. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. E já estou lá há 16 anos. E todo mês de janeiro a gente tem uma escola, que é em Sarzedo, em Belo Horizonte, na pousada, em Sarzedo, onde a gente aluga um sítio. E a gente recebe irmãos de todo o Brasil e de outras nações. E ao término da nossa escola, nós temos a nossa conferência profética, Clamor pelas Nações, que é na Lagoinha. Então, 2018, já foram abertas as inscrições da Escola do Clamor, já temos 150 inscritos, então a gente costuma ter de 300 a mais, e a nossa conferência, o término com 5.000 pessoas, até 5.000 pessoas na Lagoinha. Então, se você quer saber um pouco mais do Ministério Clamor pelas Nações, entre no nosso site, vocês são bem-vindos. Adquirir os nossos materiais, embora, infelizmente, eu esqueci, não trouxe nenhum DVDs, nenhum CDs, mas aqui está feito o convite para participar da Escola do Clamor pelas Nações e a conferência do ano de 2018, porque esse ano nós já tivemos. Então, amados, voltando aqui, o primeiro objetivo é de orar pelos irmãos da igreja perseguida e servir eles com as nossas orações, com o nosso tempo. Segundo, é conscientizar a igreja brasileira a respeito da perseguição religiosa. Ouvi de um missionário, no momento eu esqueci o nome dele, e se não me engano ele era da Coreia do Norte. Ele ficou muitos anos aprisionado, torturado. Várias partes do corpo dele foi quebrado. Sua família, seus filhos sofreram abuso e outras coisas mais. E esse homem, depois de um tempo, ele foi solto. Esse cristão. E ele veio ao Brasil. Chegando ao Brasil, na igreja brasileira, ele ficou um tempo e ele saiu da nossa nação dizendo algo mais ou menos assim: sofri perseguições, comi as minhas próprias fezes para me alimentar, parte do meu corpo foi ferido, ossos quebrados, minha família sendo torturada por amor a Cristo. No meio da perseguição, eu buscava o Senhor, temia o Senhor, o meu maior tesouro tem sido o Senhor. Mas a nação brasileira, a igreja brasileira, que tem liberdade de se expressar, de adorar, de abrir a sua Bíblia e ler em qualquer lugar, vocês estão aprisionados com as coisas desse mundo. Vocês estão aprisionados dentro da igreja. Com o modismo, com a falta de temor ao Senhor, de intimidade ao Senhor. E eu estou vendo ali um ano de buscar mais intimidade com Deus. E nós deixamos de fazer isso diariamente. Nós deixamos de proclamar a palavra, de viver o verdadeiro evangelho da cruz, porque nós temos liberdade, porque nós não somos perseguidos. Eu já fui em lugares, em países, nações,
que quando estávamos na praça, a gente estava tocando o nosso violão ali, adorando ao Senhor, vinham os guardas armados, chegando perto da gente, e a gente começava a cantar e falar em português para eles não entenderem. Mas ali havia a manifestação de Deus, ele saía, pessoas chegavam a nós, começavam a cantar, e ali a gente começava a pregar o Evangelho. Já levei cuspida em meu rosto, porque na minha camisa, em uma nação, isso na Grécia, e olha que não é tanta perseguição dessa forma, estava ali, e eu entrei numa loja, a dona da loja começou a falar em grego, e nós confrontamos ela em inglês, e eu falei que nós não éramos dignos de estarmos naquela loja. Não eram eles não que estavam querendo expulsar a gente, mas nós, por amar a Jesus Cristo. E ela me xingou, falou muito certa, e cuspiu no meu rosto. E nós achamos aqui, ele virou esse missionário, falou que a igreja brasileira, ela vive com liberdade, mas aprisionada nessas coisas, porque muitas vezes a gente, muito entre nós, como vivemos santidade ao Senhor, buscando a intimidade do Senhor, muitas vezes somos motivos de chacota, de riso, de mudanças. Não, o meu namoro é santo. Não. Eu, na minha faculdade, eu estudo, eu não levo lembretes. Não, que isso? Por que não levar lembretes na hora da prova? Por que você não mentir quando pegar o telefone e mentir porque o seu chefe pediu? E outras coisas mais. E ele começou a falar sobre a igreja brasileira. Será que nós precisamos de uma perseguição para nos firmarmos no Senhor verdadeiramente, de viver o verdadeiro Evangelho? E ele falou que ele voltaria. Ele voltaria a ser perseguido, a viver na igreja perseguida, porque ali o maior bem dele era o Senhor. E muitas vezes nós deixamos o Senhor em segundo lugar. E eu quero te dizer que o Senhor não fica em segundo lugar. Ou Ele é o primeiro, ou Ele é o último. Ele não fica em segundo. O ano de buscar mais intimidade com Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Amém, gente? Então vamos, como eu estava falando do DIP, hoje é sobre a igreja perseguida, falando juntos pela África. Eu já estive em África, uma aldeia totalmente muçulmana, a Radbeik, não sei se vocês já ouviram falar, acredito que sim. E ela fez uma preparação antes da gente chegar nessa aldeia, muitos meses, e o cacique, o chefe, nos abriu e nos deu liberdade e apresentou para toda a sua tribo, para toda aquela etnia, a nossa chegada naquela. E quando nós ficamos ali, nós abrimos uma igreja, implantamos uma igreja, discipulamos por alguns dias alguns líderes dali. Mas a mesquita lá, os muçulmanos, eles não deixavam de fazer oração contrária, os feiticeiros tocando os tambores, próximos canibais querendo nos comer. E a gente sobre vigilância do próprio Deus e dos irmãos que revezavam 24 horas para nos olhar, porque nós levamos a cabana, né, aquela de nylon. Mas nós não deixamos de falar acerca do Senhor. Sinais e maravilhas, muitas curas naquele lugar. E nós ganhamos a maioria daquele povo. Se você me perguntar se eu tive medo, eu tive. E a gente acha que a perseguição é porque hoje você não teve uma oportunidade de pregar, que hoje você não teve a oportunidade de dançar, porque o seu pastor, o seu líder. Não.
Isso não é perseguição. Perseguição, se você quer saber mais um pouco acerca de perseguição, comece a procurar. Coreia do Norte está há 14 anos o primeiro, como a primeira igreja perseguida. Me parece que agora vai vir uma lei onde eles vão realmente injetar de toda forma o islamismo, o Islã. Você precisa se converter, tudo é forçado, não é abaixo, né, de palavras, você tem que ser, não, é de tortura, de perseguição com a sua família, contra a sua família, contra a sua própria vida. E nós achamos que estamos sendo torturados, porque nossos líderes têm cobrado a nossa leitura, a nossa oração, o nosso jejum, a nossa intimidade com Deus, a nossa postura, nosso estilo de vida de adoração. Nosso estilo de vida de adoração não é apenas cantar um louvor, apresentar um teatro. Estilo de vida de adoração é a sua vida contínua, diária no Senhor. Então, perseguição está bem longe do que vivemos. Depois eu vou pedir um pouco de água, se possível, por favor. Amém, irmãos? Estamos aqui? Aleluia. Aprendendo, nós vamos falar hoje aprendendo com as perseguições. E baseado um pouco em Atos 4, aqui marca o início da igreja perseguida, dos cristãos que começaram a ser perseguidos, logo após a descida do Espírito Santo. Podemos dizer que aqui iniciou a fundação da igreja perseguida. Vamos abrir a palavra em Atos 4. Versículos 5 e 6. Que diz, amém, gente? Aqui está Pedro e João perante o Sinédrio. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se perante eles, o arguíram quando o poder, o nome de quem fizeste isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridade ao povo e aos anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e todo modo que foi ele, da forma que foi curado. Diz um pouco mais aqui, e eles começaram a ser confrontados, né, acerca dessa cura, acerca da palavra liberada. E Paulo aqui, vou ler mais o 14, Atos 4 e 14, dizendo, vendo que eles, o homem que foram curado, não tinham o que dizer em contrário, e mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, o que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto todos os habitantes de Jerusalém que o sinal é notório, feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falar este nome a quem quer que seja. No verso 18, diz, chamando-os, ordenaram-lhe absolutamente não falasse, nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam, julgai-se justo diante de Deus, de Deus, e ouvir-vos antes de vós outro do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. No verso 21 diz, depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Começa aqui o início, pode ficar à vontade, começa o início da fundação
da igreja perseguida. Então já começa eles a serem perseguidos por causa do evangelho, por causa da cura. Nós não sabemos o que é ser perseguido por ter liberado uma palavra lá fora, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, na sua família. Nós não sabemos. E aqui já mostra o início da perseguição, o início da fundação de uma igreja perseguida. E andando mais um pouco para a gente ganhar tempo, Atos 5 já fala sobre a prisão dos apóstolos. Atos 8 a gente vê aqui a morte de Estevão, e ele cheio do Espírito Santo. Aí ele fala também que as suas vestes, sua capa foi jogada aos pés de um jovem chamado Saulo. Mas em Atos 8, 1, diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Diz que houve uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas regiões. O que eu quero dizer em Atos 8, ou você vive Atos 1:8, que diz, todos nós sabemos de qual, mas nós vamos ler. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou você abre o seu coração, se encha do Espírito Santo e proclame e libere o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho da cruz, em todo tempo, em toda hora, em todo lugar. Ou você vai viver Atos 8:1. Levantou-se uma grande perseguição. Ou você vive no Espírito e proclama o Evangelho, ou você vai viver sendo perseguido por não viver o Evangelho verdadeiro do próprio Senhor Jesus. O próprio Estevão, ele morreu. Aqui fala sobre a morte de Estevão. No verso 9, fala sobre a conversão de Saulo, de perseguidor dos cristãos a um pregador da palavra, do verdadeiro Evangelho da cruz, dizendo: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Você escolhe viver mais uma vez Atos 1:8, como foi a vida do apóstolo Paulo, ou você será apenas uma pessoa que ouviu acerca de Jesus, mas não implantou o reino de Deus na sua própria vida. Porque quando o reino de Deus está implantado, porque o reino de Deus está entre nós e o reino de Deus está dentro de nós, você libera o que está dentro de você. E minha pergunta hoje: o que você tem liberado? Aonde você tem ido? O que você tem liberado na sua própria casa? Missionário não é só porque vai fora do país. A missão é quando você entende que você tem que dar a sua responsabilidade, a dar continuidade ao ministério de Jesus aqui na terra. Somos uma igreja missionária. Sim, e você? Você tem sido enviado do Senhor? Você tem testemunhado a vida do Senhor, da forma de dizer: não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim.
Nós temos jovens, nós temos as nossas crianças, nós temos os nossos filhos. E a responsabilidade é para mim e para você. Não apenas quem está aqui na frente ministrando. Eu vim aqui para incentivar vocês, meus irmãos, que é possível a sua vida ser transformada, a sua casa ser transformada, o seu casamento, essa cidade, esse bairro, a sua família, vai depender de você. Jesus, quando veio, foi enviado pelo Pai aqui na terra e sofreu as mesmas coisas, ou coisas piores, que nós temos sofrido. Ele entendeu a missão. O próprio Jesus, ele tinha vontade própria, mas ele obedeceu à do Pai. Ele dizia, eu sou a luz desse mundo. Mas ele também falou que ele voltaria ao Pai. E que obras maiores nós iríamos fazer. Ele também nos prometeu que nos deixaria um Consolador. O Espírito Santo que iria nos ensinar todas as coisas. A responsabilidade estava sobre ele. Mas quando ele foi para o Pai, ele disse para mim e para você, vós sois a luz desse mundo e sal nessa terra. Ele transferiu a responsabilidade para mim e para você. Então, mas eu sou novo demais. O rei Josias, diz a palavra, com 8 anos, ele começou a entender que o templo precisava ser restaurado e limpo. Ele com 8 anos de idade, diz que ele começou a restaurar e a viver o que a palavra dizia. Mas eu sou novo convertido. Eu tenho pouco tempo, eu já passei por todas as coisas. Eu quero te dizer que o tempo é de restauração. E Deus precisa restaurar a minha vida e a sua. Então a responsabilidade não é mais de Jesus. É nossa aqui na terra. Ele nos ajuda. Ele cumpriu uma missão. E a missão de Jesus aqui na terra, ele diz no final, foi consumado. A missão de morte e morte de cruz é meu favor e seu favor. Amém, gente? Vocês estão aí? Vamos andar mais um pouquinho? Eu vim para cá com expectativas. Essa madrugada não foi fácil para mim. E foi difícil chegar aqui, com alguns desafios. Coisa que eu não sinto é raridade. Eu vou compartilhar que eu sou muito transparente. Eu estou aqui com irmãos, minha família, amém, gente? Senti dor de cabeça, mal-estar. Acordei hoje, levantar foi muito difícil. Enxaqueca, eu não sei te falar. E a palavra de madrugada, eu vim com uma direção, de madrugada foi mudado. E agora, aqui diante dos meus irmãos, confesso que está sendo outra. Porque o Deus, Ele move, Deus está em movimento. Ele fala conforme a necessidade que seja de uma pessoa. Se eu vim aqui para falar para uma pessoa, glória a Deus por isso. Talvez a gente não entende. Se começa o conflito antes de vir para cá, eu falei, me dá um tempinho, calma aí, Senhor. O que está acontecendo? Essa dor na cabeça, esse mal-estar. Eu quero dizer que Jesus é o cabeça desse lugar. Então muitas vezes a gente fica confuso, um homem fica confuso, mas o Senhor, Ele não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de alinhamento. E eu e você precisamos nos alinhar com a intimidade com o nosso Pai. Nós precisamos reconhecer que somos filhos e que nós temos um Pai. Ele é um bom Pai. E como um bom Pai,
e bons filhos que somos, nós temos que cuidar das coisas acerca do nosso Pai. Ele nos deixou um testemunho, eu esqueço aquele negócio, herança, que abre o papel, fala o nome. Um testamento. Ah, mas eu não estou afim do testamento. Tudo bem, você pode escolher. Você quer o novo ou o velho? Eu quero o novo. Então viva o Novo Testamento. Está aqui, a palavra de Deus. Tudo bem, mas eu quero viver o velho. Viva. Se cada um de nós vivêssemos verdadeiramente, em espírito e em verdade, porque a palavra diz que o Senhor ainda está procurando pessoas, adoradores, que adoram espírito e verdade. O Senhor continua procurando 3 pessoas ainda, que eu não vou falar sobre isso, não vim falar sobre isso, que está em Ezequiel, que procuram homens que entram na brecha, intercessores. O Senhor procura adoradores, que adoram espírito e verdade. Cadê os adoradores com estilo de vida? O Senhor procura obreiros, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Obreiros que manejam bem a palavra, que não vão se envergonhar. Então nós temos a responsabilidade de cuidar das coisas do nosso Pai. Não importa a sua idade, importa que você precisa entender que o reino está em movimento, que eu e você nós precisamos nos alinhar com o reino do Senhor. Porque o rei desse reino já está aqui e ele está voltando. E eu não tenho data, nós não temos hora, mas eu quero te dizer que está próxima a vinda, a volta de Jesus Cristo. E o que você tem feito com a sua vida, o que você tem feito com o testamento que Ele te deixou, com a herança que o Senhor te deixou. Nós não precisamos de perseguição, nós precisamos de entendimento. Que a minha vida e a sua vida pode ser transformado, porque nós já fomos marcados pelo Espírito Santo. Amém, gente? E diz aqui mais um pouco, a conversão de Saulo, né, no Atos 9:15 diz lá o próprio Senhor, né, se importou de enviar Ananias para pregar, para falar, né, para ministrar, para colocar a mão na cabeça de Saulo e liberar a vida de Saulo. E Saulo se transformou no apóstolo Paulo, e lá diz em Atos 9:15, és para mim um vaso importante, és para mim um vaso precioso, valioso, e eu quero te dizer que você é importante para Deus. Você é importante para Deus, mas o que você tem feito de importante para Ele? Tudo vem dEle e tudo volta para Ele. Tudo gira em torno do reino de Deus para ser estabelecido aqui na terra. Amém? Aí nós falamos aqui da conversão de Paulo. Aí vamos correr rapidamente, que nós já estamos iniciando aqui para o final. E vamos deixar o Espírito de Deus fluir. Atos 13. Aqui fala da primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. Atos 13, verso 1-4. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, o despediram. No verso 4, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram e dali navegaram para Chipre. Vamos parar aqui. Então quer dizer que eles jejuaram, oraram e pelo Espírito Santo foi levantado Barnabé e Saulo.
E a igreja, quer dizer, os presbíteros aqui diz que eles foram separados pelos profetas e mestres. A igreja separou. Através do Espírito Santo, enviaram aqueles 2 homens. Missão não é ganho. Missão não é lucro. Do qual você vai falar, eu vou enviar e minha igreja vai crescer financeiramente. Eu vou enviar um missionário para um campo e amanhã eu vou obter resposta. Talvez você vai ficar 10 anos mantendo um missionário e não vai ter resposta. Depois de um 12º ano, você vai receber um informativo que houve uma conversão. Mas eu quero te dizer na palavra, o que uma conversão de uma pessoa pode mudar e transformar uma nação. Um povo, uma etnia. A presença de Deus vindo por causa de uma pessoa. Mas 10 anos, missão é perda. Missão, como diz aqui, separa os melhores. Separou Barnabé e Saulo. Enviaram. Talvez você perca o melhor. Seu melhor ministro, seu melhor pastor, para ir para o campo missionário, porque o Espírito Santo de Deus. Uma igreja que é movida pelo cabeça, que é guiada pelo cabeça, que é movida pelo Espírito Santo, que está aberta, que tem intimidade com Deus, tendo intimidade. Quem tem intimidade, quem tem amigos, sabe que a gente só conta segredo aos amigos. E Deus só vai compartilhar aqueles que estão prontos para ouvir, aqueles que é amigo de Deus. Os infiéis eu vou falar, né? Eu vou contar uma coisa à minha amiga, que ela é infiel, ela vai espalhar para todo mundo. Então, missão é perda financeira, perder o seu melhor obreiro. Mas eu quero te dizer que quando você envia, você ganha autoridade espiritual. É uma igreja que está fazendo parte da grande comissão. É uma igreja que está engajada na missão de Deus e entendeu que Deus está em missão. Que Deus é um Deus missionário. Que você entendeu que foi transferido para você, que Jesus cumpriu a missão dele aqui na terra e que transferiu para mim e para você. Ah, mas eu quero então para o Camboja, amém, glória a Deus, vá. Mas você pode começar aqui a fazer dentro da sua casa. Respeitando seu pai, a sua mãe, servindo os seus pais, cuidando da sua esposa cuidando do seu marido, sendo submissa e ajudando, sendo auxiliadora. Você pode começar dentro da sua casa. Submissão não quer dizer autoritarismo, que eu posso, você tem que fazer porque eu estou mandando. Ser submissa é saber que o marido está lhe cuidando, zelando ao ponto de morrer por ela, porque assim diz a palavra, como Cristo morreu e cuidou da sua própria igreja, da sua noiva. É você entendendo e olhar para o marido e falar assim, nossa, eu estou entendendo, eu quero te servir, eu quero te ajudar no seu trabalho, eu quero manter as coisas mais firmes para você, mais fáceis para você. Não, é dessa forma. Você está pensando assim, eu estou aqui para te ajudar, marido, mas que se a gente usar, ela não está sendo arrogante, ela está dando um conselho. Se a gente usar esse caminho, mas muitas vezes os homens não querem ouvir. E nós precisamos ouvir. Nós, como eu falo, estou me incluindo aqui, não. Né? Os homens têm que ouvir as suas mulheres, como as mulheres têm que respeitar os seus maridos. A gente ganha tudo na oração, no joelho. Eu não vim aqui para falar para casais. É que a gente cuida também de casais, né? Conselho. E é uma área que eu gosto muito de cura, libertação, essa área de... Enfim. Então vamos lá, voltando aqui. Nós precisamos cuidar das coisas do Senhor. Então aqui foi separado. A igreja, né, eles foram separados pelo Espírito Santo, mas adiante eles continuavam pregando o Evangelho. E andando mais um pouco em Atos 16. Atos 16, versículo 6.
diz aqui já fala, já houve uma troca, de separar Barnabé, Paulo já leva o outro com ele, e diz aqui, verso 6, e percorrendo a região frígio de Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Preste bem atenção. Defrontando Mísia, tentando ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passe a Macedônia e nos ajude. No verso 10 diz: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Diz aqui que eles queriam ir para um lugar, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de pegar a palavra onde? Na Ásia. Paulo tentou ir para outro lugar, entrar por outro lugar, mas foi impedido pelo Espírito de Jesus. Ele tem uma visão do próprio Deus falando com ele. Passe a Macedônia. E ele entendeu que foi Deus que falou. E apressadamente, ele ouviu e cumpriu. E muitas vezes o nosso coração não é obediente ao Senhor. Por isso, mas se estivéssemos numa perseguição, corra, 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 que vai explodir, talvez. Ou você vai perder a sua família, você vai perder os seus bens. E a gente começa a se apressar, porque houve um aperto. Mas Paulo entendeu a voz de Deus. E eu quero te dizer aqui, ele foi impedido pelo o próprio Espírito de Jesus. Mas que equipe maravilhosa, a Trindade. Espírito Santo, o Espírito de Jesus e o homem se revelou a Paulo. E ele entendeu que era o próprio Deus. A Trindade. Ele primeiro é enviado pela igreja, pelos mestres e profetas. Ungido pelo Espírito Santo, já estavam cheios, já havia sido o batismo do Espírito Santo lá no início de Atos. A Trindade mostra um outro caminho, eles querendo pregar na Ásia. E começa adiante aqui, eu vou te mostrar onde eles chegaram, para a gente andar rapidamente aqui. Nunca faça missão sem o envio e reconhecimento da sua liderança. E sem o Espírito Santo de Deus te enviar. Vocês entenderam isso aqui? Eu estou correndo um pouquinho, mas está dando para entender? Vocês estão comigo, gente? Amém. Eu não enxergo muito bem, eu tirei o óculos, mas já vi lá, o amado irmão lá, já levantou a mão ali, do lado da sua esposa, não é isso? Aí, é isso. E eu estou aqui, feliz da vida, porque eu estou olhando para o Senhor. Porque se eu olhar para os homens, eu vou ver a carinha aqui de um, de outro, já não está muito bom. Aí eu vou me desanimar. Mas como eu falei, a minha missão de estar aqui em Viçosa, eu não sei, porque ainda não terminou. Mas eu sei que ela já iniciou. E eu vim aqui a falar acerca do meu amado Jesus. Eu vim aqui falar acerca de como é bom a gente obedecer ao Espírito Santo. E como o apóstolo Paulo, ele apressadamente, ele entendeu que era o seu próprio Deus falando com ele. E apressadamente ele pegou suas coisinhas e atravessou a Macedônia. E diz aqui ainda no Atos 16, a primeira conversão foi aonde? Foi de quem? De Lídia. Fala aqui no verso 15, no verso 11 em diante, fala que eles estavam pregando ali em Filipos, na cidade de Macedônia, primeiro distrito da colônia dessa cidade, permanecendo ali alguns dias. Após atravessar, Paulo, ele começa a pregar juntamente com Timóteo, que ele estava. Isso. Então eles começaram ali a pregar ali, e estavam falando com as mulheres, e ali estava Lídia,
uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutavam. No verso 14, o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. No verso 15, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficais. E não constrangeu a isso. E eles entraram. Primeira conversão, Lídia. Andando mais um pouco, fala da cura de uma jovem adivinhadora. Segunda conversão de uma jovem adivinhadora, onde eles começaram a sofrer perseguição, porque os seus senhores começaram a falar. Isso tudo aqui está no capítulo 16. Eles começaram a falar entre eles: o que está acontecendo? Esses homens vieram para cá, tiraram o nosso lucro, tiraram o nosso sustento. Para aí, é a mesma coisa, nós não podemos, o caixa da igreja está baixo, eu não posso enviar para as missões, eu não posso ofertar, eu não posso enviar os meus obreiros, eu não posso tirar uma quantia. Isso é a igreja brasileira, não aqui, tá, gente? Eu não posso enviar, tirar uma parte, uma porcentagem maior, para enviar para missões, para as igrejas perseguidas, as igrejas sofredoras. Se eu fosse falar das igrejas sofredoras, alguém conhece aqui o pastor Mário Freitas? Já ouviu falar? Procura. Procura esses nomes que eu citei aqui, a Heidi Baker, o Mário Freitas. São trabalhos que eles têm feito nas nações de uma forma muito expressiva e muito guiada por Deus. Enfim, e clamou pelas nações, né, gente? Ricardo Robortella. Vamos lá. Então, voltando aqui. Tem muita gente em anonimato. Você não precisa ter nome, você não precisa ter ministério. Você precisa ter a marca de Jesus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ter a convicção que o Pai te ordenou, que o Pai te deu uma missão. Como o Pai me enviou, o próprio Jesus falou: e eu vos envio. A responsabilidade é minha e sua. E o que você tem feito? O que você tem feito? Voltando aqui, segunda conversão do jovem adivinhadores. Eles começam a sofrer a perseguição dos senhores. Paulo e Silas sofrem açoites e são presos por curar uma jovem. Aí começa aqui no verso 19 em diante, fala que eles ficaram e foram impulsionado a falar, a levar eles às autoridades, porque a esperança do lucro deles se acabaram. E diz aqui, né, como era no verso 21, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Não, aqui depois os açoites. Eles não poderiam ser, Paulo sendo romano, ter sofrido os açoites e a prisão, mas Paulo ficou por causa do evangelho. Muitas vezes nós estamos apressadamente e a usar a nossa justiça própria. Por que comigo? O próprio Jesus, sendo ele filho de Deus, ele se esvaziou de toda autoridade, de toda riqueza, de todo poder, por mim e por você. Bastava uma palavra dele. Mas ele se humilhou. Como ovelha muda, foi levado ao cativeiro. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro. E foi tirado toda a sua lã, toda a sua glória. Porque a glória de uma ovelha é a lã macia. E foi tirado tudo do próprio Jesus. E como ovelha muda ao matadouro, ele não abriu a boca. Mas ele falou: Pai, se possível, faça de mim esse cálice. Mas a minha vontade é fazer. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E ele foi para a morte de cruz. E a gente, por que comigo? Eu não, passa para outro. Eis-me aqui, mas envia ele.
E por aí a gente vai falando, vai fazendo. A responsabilidade, mais uma vez eu voltei à responsabilidade do Evangelho, da cruz. Então eles sofrendo tudo isso, eles foram aprisionados, foram açoitados, foram rasgadas suas vestes. Depois lhe deram, verso 23, e depois lhe deram muitos açoites e lançaram eles aonde? No cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda segurança. E este, recebendo de tal ordem, levou-o para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Mais uma vez eles sofrendo perseguição, açoites. Rasgaram suas vestes. Mais coisas que não foram escritas aqui. E nós estamos preocupados com a nossa perseguição. Que perseguição tem sido na minha vida? Que perseguição, meu irmão, minha irmã, você tem sofrido por causa do Evangelho, por causa da marca de Cristo que está em você? Será que você é agente 007? Ninguém sabe, mas eu sou tão agente, sou tão de Deus que eu fico escondidinho. Eu não falo de Jesus, eu não falo acerca de Jesus Cristo, eu não confronto ninguém, eu não vivo uma vida em santidade, eu não sou nada, porque eu sou tão de Jesus que eu fico escondidinho. Missão ou omissão? Não, eu sou agente 007. E tem um 0008 ali. Mas tem um 0001, que é mais que eu. Mas quando você entra e bota sua roupa de crente, não, é lá fora. A manifestação, o mundo espera lá fora, espera a manifestação dos filhos. E quantos são filhos aqui? Aqui estão seus filhos, Senhor. Eles não se apresentaram, levantaram a mão para mim, mas para o Senhor. Para o Senhor. Oh, meu Pai. Eles sofrendo tudo isso, mas eles adoravam, não murmuraram. Murmuração é adoração ao diabo. Então eles não murmuraram, eles adoraram, machucados ao Senhor. E a terceira conversão foi do carcereiro e de toda a sua casa. No verso 27 diante fala que o carcereiro despertou do sono e vendo as portas abertas do cárcere, puxando a espada, iria se suicidar, acabar com a própria vida, supondo que os presos tiveram sido fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, em trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. No verso 30 do capítulo 16 diz: depois trazendo para fora disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então diz aqui: crê no Senhor Jesus e tu e tua casa será salvo. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos a da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou os vergões e os açoites. Então, levando para sua própria casa, e pôs uma mesa. Depois dos açoites, depois da perseguição, tem uma mesa colocada que o Senhor prepara para nós diante do nosso inimigo. Amém ou não amém? Então foi preparada uma mesa com todos os seus, manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. 3 conversões que mudaram a história. E a maior dela foi a de Lídia. Eles foram impedidos pela Trindade, por Deus, pelo próprio Deus. Mas Lídia veio de Tiatira, uma cidade da província ocidental da Ásia Menor. Quando Lídia encontrou Paulo, ela vivia em Filipos, uma importante cidade da Macedônia, do continente europeu. Lídia aceitou a Jesus Cristo e toda a sua casa, toda a sua família. Ela voltou depois do batismo, apresentou e falou com a sua casa tudo que acerca que ela havia ouvido de Deus, de tudo aquilo que Deus havia transformado no coração, porque não bastou ouvir, houve uma transformação de dentro para fora. O que precisa na minha vida e na sua é algo de dentro para fora.
Porque de fora a gente faz uma roupagem. A gente se mostra que a gente não é. Facebook, nas redes sociais. Mas o Senhor te conhece e sabe o que está dentro do seu coração. A tua família sabe quem é você dentro de casa. Eu não escolhi ir para as nações porque eu não tenho o que fazer. Eu tenho um pai de 82 anos, uma mãe que vai fazer 81. E eu escolhi morar com eles para servi-los. E é uma honra, um privilégio de Deus, de cuidar dos meus pais. Dificuldades, muitas, você não sabe o quanto. Aí me perguntam, você não tem ajudadora? Não, eu não tenho ajudadora, eu não posso pagar uma ajudadora. Então eu estou 24 horas cuidando dos meus pais. Mas ninguém lá na igreja, ou vocês não sabem disso porque vocês não convivem comigo. Talvez na noite eu durma 2 horas, todas as noites. Porque meu pai levanta para ir ao banheiro, se mexer na cama, porque ele fica um pouco com dificuldade. Às vezes ele consegue se mover, às vezes não. Eu poderia largar tudo porque eu tenho um chamado para as missões, para as nações. Mas o meu primeiro chamado é dentro da minha casa. Foi assim, como nós lemos na vida do carcereiro. Ele recebeu e levou para casa. Toda a sua família se converteu. Foi assim na vida da Lídia. Foi assim e tem sido assim na minha vida. Não quero saber do meu passado. Para chegar aqui até o dia de hoje aqui. Eu sei de onde o Senhor me tirou, mas eu sei que eu não vou voltar para lá. E eu sei que eu entendi o sussurro dele, quando ele falou acerca dos testamentos, acerca da tua palavra, acerca do ID. Eu falei, eis-me aqui, Senhor. As viagens, a maioria das viagens, é o Senhor que me chama e envia, mas eu pago para isso. Eu tenho uma viagem agora, é para perto, o valor em outras é mínimo. É para Dom Basílio, sertão aqui, o próprio Brasil, aqui sertão baiano. Já fui para o Nordeste, Juazeiro, Ribeirinho, fui para a Mata, já fui para os Índios, já fui para a Grécia, Peru, Haiti, amo Haiti, quero voltar de novo. Mas hoje eu falo para o Senhor, uma viagem agora para meses, eu não tenho recurso para ir agora. Em novembro, se Deus quiser, já estou orando para dia 12 de outubro. Uma viagem para Camboja, eu estou à disposição, mas eu estou entendendo também o tempo de cuidar da minha casa. Vocês estão me entendendo, gente? Mas eu não vou porque é romântico, não, eu vou porque eu recebi um chamado. E existe o tempo do chamado, do estabelecimento. Então eu não vou deixar minha casa perecer, eu não vou deixar meus pais. Deus sabe o que está no meu coração. Amanhã talvez eu não tenha mais comigo. Talvez amanhã você não tenha mais tempo de pregar o evangelho na sua casa, na sua igreja, na sua faculdade, no seu trabalho. Eu não sei aonde, mas o Espírito Santo de Deus está movendo dentro de você. Abra o teu coração nesta manhã. Abra os ouvidos. Entenda que existe algo que Deus já começou a fazer na sua vida. E que Ele quer dar continuidade. E a continuidade é através do Espírito Santo, da Trindade, em ter o favor do reino de Deus sendo estabelecido aqui na terra. E é você esse agente. Você é um mobilizador. Nós somos. E Paulo, querendo ir para a Ásia, mas ele pegou uma pessoa-chave, Lídia. E aceitou, se tornou, e diz aqui um pouco acerca de Lídia. Aleluia. Diz que Lídia aceitou e tornou-se crente. Quando creu, ela fez a confissão de sua fé ao mundo todo por meio do batismo. E então reuniu toda a sua casa, contou-lhe o que havia acontecido e convidou a crer. Depois que toda a sua casa aceitou a Cristo como Salvador, todos foram batizados. Lídia convidou Paulo e Silas para permanecer em seu lar. Quando Paulo e Silas foram lançados da prisão de Filipenses, Lídia o visitou e entendeu e atendeu às necessidades de Paulo e Silas preso. A casa dela se tornou local de reunião da primeira igreja europeia.
Vocês estão me entendendo? Ele queria ir para a Ásia, mas a primeira igreja europeia, a primeira igreja asiática foi feita e plantada na casa de Lídia. Eu não sei onde o Senhor tem pedido de você ir. Eu não sei para onde você está querendo, onde você anseia estar. Mas busque de Deus se é a Trindade, se é o Espírito Santo que está impedindo, ou se é algo que você deixou para trás e precisa voltar e consertar. Não vá para nações com um carandiru, com uma prisão dentro de você, aprisionando pessoas. Libere pessoas. Perdoa quem precisa ser perdoado. Quem te feriu. A primeira igreja europeia foi fundada através da Lídia. Lídia foi rápida em perceber que tudo o que era dela antes da sua conversão, casa, negócios, posse, agora pertencia ao Senhor. Será que tudo que você tem pertence ao Senhor? Será que o seu tempo pertence ao Senhor? A sua vida pertence ao Senhor? Ou será que você não abre mão de um cinema, de uma viagem, de um lazer, para estar reunido com os irmãos? Ela entendeu que tudo isso era do Senhor. Ela tinha um novo sócio, ela tinha Jesus Cristo. Ela tinha um novo propósito de servir a Jesus. Uma nova satisfação em buscar ser eficaz e bem-sucedida a fim de glorificar o Senhor, de santificar o Senhor através da sua própria vida. Oh, meu Pai. Ah, Deus. Suas aspirações profissionais não impediram de compartilhar o Evangelho com sua família e amigos. Talvez o teu trabalho tenha te impedido de ser um bom pai, um bom filho dentro da sua casa. O bom irmão, porque você chega irritado do seu trabalho, da sua faculdade, e você não tem tempo para ajudar os seus pais, para cuidar das coisas do Senhor, porque você precisa ganhar dinheiro, porque o futuro está ali. O futuro, quero dizer que Jesus está voltando, que o futuro, o seu futuro, o meu, está intacto na mão de Jesus. Eu disse intacto, porque Ele sabe o dia de amanhã. Ele não desampara os seus. Vocês estão me entendendo? Nós estamos terminando mesmo. Ela teve tempo ainda de se preocupar em hospedar Paulo e Silas. Oh, Jesus. O nome de Lídia aparece na Bíblia apenas 2 vezes. Aparentemente ela foi a primeira gentia convertida na Europa, a primeira comerciante cristã, a primeira a abrir a sua casa como centro de adoração dos cristãos europeus. Lídia provou não apenas para Paulo e para a igreja primitiva, mas também para todas as futuras gerações a importância, aleluia, obrigado, a importância e a influência de uma mulher determinada, prevenida e generosa. Vou ler a última. No Atos 16:40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, o confortaram. Então partiram. Se eles saíram da prisão e foram para a casa da Lídia, e aqui diz que estavam os irmãos, eu quero dizer que ali já havia se formado a igreja primitiva, como nós estamos aqui, como eu estou aqui, com meus irmãos. Vocês estão entendendo? Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo o que o Espírito de Deus está falando a vocês? A essa igreja. É tempo de se render ao Senhor. Você não está no caminho errado se o Espírito Santo está te guiando, porque Paulo, ele não andou em caminhos errados. Havia um propósito original e perfeito maior do que o propósito de Paulo ir para a Ásia. Foi de fundar a primeira igreja europeia, através da vida da Lídia, onde ela recebia, reunia, diz a palavra, todos os cristãos europeus.
que você tem feito com a tua vida? O que você tem permitido que as suas vontades tenham feito, tenham te levado? Esta é a palavra do Senhor para nós